painel do dia traz o tema Jogos Olímpicos, o próximo grande evento no Brasil. E para apresentar, convidamos ao palco Denis Oswald, membro do Comitê Olímpico Internacional e diretor do FIFA Master. Marcos Vinícius Freire, diretor executivo de esportes do Comitê Olímpico Brasileiro. E o general Fernando Azevedo e Silva, presidente da Autoridade Pública Olímpica. Então, a palavra para o primeiro apresentador deste painel, o senhor Denis Oswald. Well, good morning, ladies and gentlemen. I apologize for not being able to speak in your own language, but hopefully you will be able to follow the few words I'm going to say as introduction to the discussion we'll have afterwards. I'm not an expert in football and football World Cup, but I have some experience with the Olympic Games. Being an athlete 3 times and also having supervised the preparation of the London Games as well as the Athens Games. It's quite seldom that the same country will organize the 2 largest sport events within 2 years. And I think it's a unique chance for Brazil to create infrastructures which are used not only once, but on a second occasion and also in the future. There are some similarities between World Cup, of course, and the Olympic Games, but actually these 2 events are very different. And I would like to say that the Olympic Games are much more complex to organize than the World Cup. World Cup is a unique event, only one sport. At the Olympic Games you have 28 sports, and one of them is football, so that means more or less the equivalent of the World Cup. But in addition you have 27 other sports to organize. And everything takes place in the same city, which makes it very complex to accommodate all the needs within 2 weeks. The World Cup, the Olympic Games are complex, but it's also a unique opportunity for a country to create new infrastructures and to have an important legacy for the country and for the city. It's very important to understand that in the Olympic project, in Rio like elsewhere, there are 2 budgets. One budget is the operation of the Games, running the Games, accommodating the athletes, transporting the athletes. And this budget, the operation of the Games, is a budget which is entirely financed by private funds. Half is coming from television, and the second half is ticketing and domestic sponsorship. It's a budget which is always around $3 billion, entirely covered, and in the past, all past games after
Montreal 76, these budgets have been balanced and have been kept. The other budget is the investment. The investment that a city or a country will make on the occasion of the Games. And it's where the country has to play a smart game. The country should only invest in infrastructures which are needed by the country and which are needed for the future of the country. And London has been an excellent example because they built quite a number of facilities on a temporary basis because they were sure they don't need them in the future. Even the main stadium, Athletic Stadium, has been built in two parts, and the lower part was built for 25,000 spectators. But the upper part, which was put for the Games, allowed to have 80,000 spectators. It's because the stadium is supposed to be in the future an athletic stadium. And of course, it's difficult to get so many spectators for athletics as you get for football. So in order to reduce the cost, but also reduce the cost of maintenance of the stadium, they did it this way. The basketball hall was a temporary hall because they had enough halls for the different activities and different sports. So again, it's very important that the country decide which infrastructure they need. And this means also that there will be an important legacy. And 2 words about the legacy. I don't want to take too much of your time. But there are also 2 aspects in the legacy of the Games. You have the so-called soft legacy, and you have the hard legacy, back in the computer world. The hard legacy is the tangible legacy. It can be infrastructures for sport, stadium, etc., but also general infrastructure like transport, extension of the airport, new metro lines, things which are needed and would certainly have to be built by the city in the coming maybe 10 or 15 years. But it's just concentrated on a shorter period in order to be ready and to be used on the occasion of the Games. The other legacy, so-called soft legacy, is intangible, it's not tangible, but it's very important as well. Maybe not as spectacular, but it gives a country a unique opportunity to bring all the people together, to have very strong social integration. And again, London was a fantastic example. They have 120 different communities established in London. And all these people from India, from Sri Lanka, from anywhere, they were one behind the British flag. They were all supporting, they were all connected together and working as one single nation. Whereas in normal times, sometimes there are opposition and dispute between them. The know-how which was also acquired on the occasion of the Games, it's something which cannot be measured financially, but which is certainly very good. Just one example, there are many more. It's about volunteering. There were 70,000 people who volunteered to help for the Games. Not paid, just giving time to contribute to the success of the Games. 70% of these 70,000 people had never volunteered for any other activity in their country.
But after the games, which was a fantastic experience for them, to meet so many people from so many different countries and also different cultures, and having the opportunity to exchange and to make themselves useful for an important task. 70% said in the future I will continue to volunteer for charities or for other activities. This is one soft legacy. Social integration is another soft integration. And also you can see that in a country like London, but I'm sure this can happen here in Brazil as well. The people are proud that their country is for 2 weeks and more the center of the world. The whole world is looking at Brazil, learning about Brazil. You cannot imagine, because you are living in this country, but outside, in the different television, newspapers, the number of reports we have about Brazil. A lot of people discover Brazil, discover the richness of Brazil. And this is something which is very unique and make the people of Brazil, I hope, proud. I remember after the games in Sydney, for example, they made a kind of survey and they were asking the people in the street what was their experience with the Olympic Games. And a lot of people were just saying, I was proud to be an Australian. And I'm sure Brazilians will be proud to have been Brazilian and to have delivered the two most fantastic sporting events, the FIFA World Cup and the Olympic Games. Thank you. Agradecemos ao senhor Denis Oswald pela apresentação e passamos agora ao Marcos Vinícius Freire, diretor executivo de esportes do Comitê Olímpico Brasileiro. O futebol é uma religião, então a gente trata um pouquinho separado. Eu vou contar aqui das outras. Fui convidado para contar o que vem acontecendo. Alguém falou aqui, o Cafu falou, não podemos esquecer de parar, acabar essa festa ou essa preocupação nossa com o esporte no dia 13 de julho. Com certeza não vai acabar, Cafu. Faltam 765 dias para os Jogos Olímpicos, 765. E isso para nós é um sprint, uma reta final, é uma corrida que começou lá atrás, quando a gente ganhou os Jogos em 2009. Eu estava lá na campanha, eu estou indo para os meus Jogos número 12, participei de 11 Jogos Olímpicos. Agora em agosto a gente está indo para os Jogos Olímpicos da Juventude, eles serão meus 12º, sendo primeiro como jogador, depois alguns como chefe de missão, subchefe de missão, e depois desde janeiro de 2009 como executivo do Comitê Olímpico Brasileiro. Comandei Londres, comandei Innsbruck e Sochi, agora Jogos de Inverno na Rússia. A ideia é essa, né? É contar o que nós fazemos. Aqui voltando para Londres, como o Denis explicou, tocou no assunto. É importante quando a gente vai falar de atleta, a mídia e a torcida quer saber de resultados. Isso a gente está vendo aqui na Copa do Mundo. E nós vamos ver, estamos nos preparando para daqui a 700 dias. Na verdade, daqui a uma semana o foco virá para o lado do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico, do resultado dos nossos atletas. Então aqui é bom voltar um pouquinho, vamos voltar 2 anos e olhar o que aconteceu em Londres. O Brasil vinha da China, nós tínhamos ganho na China 15 medalhas, tínhamos ficado em 17º lugar pelo total de medalhas. Ganhamos 2 a mais, ganhamos 17, saltamos para o 14º lugar em Londres, e muita gente disse que era pouca essa nossa melhora. Quando você fala em pouca ou muita, você tem que analisar o que acontece no resto do mundo, né? Então, se a gente olhar aqui, esse aqui são os 20 primeiros. Dos 10 primeiros, 5 que estão em vermelho ganharam menos medalhas em Londres do que tinham ganho em Beijing. Menos. Estados Unidos, China, Austrália, França, Coreia, Ucrânia, Espanha e Cuba ganharam menos. Cuba e Ucrânia, por exemplo, perderam 10 medalhas de Beijing em 2008 para Londres em 2012. Ou seja, isso aqui é
uma tendência que vem acontecendo desde 2004. As medalhas estão se distribuindo mais países estão se estruturando para ganhar medalhas. Os antigos estados da antiga União Soviética viraram países e aos poucos estão se estruturando e cada vez tem mais resultado esportivo e estão ganhando mais medalhas e estão tomando dos grandes, por isso essa dificuldade de você correr atrás. Depois nesse quadro a gente consegue ver também, não sei se aqui eu tenho uma luz, se aqui eu tenho. Esses 3 primeiros, eu digo, são os gigantes do esporte olímpico mundial, mais de 80 medalhas, Rússia, China e Estados Unidos. Esses para nós são os inalcançáveis nos próximos, pelo menos, 30 anos. Aí tem um segundo grupo que ganha mais do que 34, 35 medalhas. França, Austrália, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha. Então nós vamos aqui do primeiro até o 8º, impossível de alcançar daqui a 700 dias. E a briga começa daqui para baixo. O 10º lugar, que é a nossa meta, a meta do Brasil é ser top 10, é ficar entre os 10 maiores pelo número total de medalha. O ano passado, em Londres, quem ficou foi a Itália, com 28 medalhas. Em Beijing tinha sido a Ucrânia, com 27 medalhas. Então o nosso top é algo em torno de 30 e a briga começa aqui. Coreia, Itália, Holanda, Ucrânia, Canadá, Hungria, Espanha, Brasil e Cuba vão brigar por uma vaga no top 10. Então a meta arrojada, que nós começamos a planejar lá atrás. O COB vem evoluindo. Para quem não sabe, o COB esse ano está fazendo 100 anos. Está fazendo 100 anos agora. O presidente do Comitê Olímpico Internacional vai estar lá no COB na próxima semana, no dia 10, visitando e nos ajudando, nos prestigiando na comemoração dos 100 anos do Comitê Olímpico Brasileiro. E aí, aqui eu posso falar um pouquinho de governança. Eu acho que vocês conhecem bem os papéis, né? O COB cuida do alto rendimento, o Ministério tem uma diretoria de alto rendimento, mas cuida de muito mais coisas. Vimos aqui, está aqui o Toninho falando sobre futebol, sobre esporte para todos, educação ligada a futebol, que não é o nosso papel. Então o meu negócio aqui, alto rendimento, aqui esporte em geral, e o comitê organizador, o Fernando vai falar, de tarde o Mário Andrada, da área de comunicação, vai falar também, contando mais o que é o dever do comitê, que é entregar. A única coisa é que o meu presidente é o mesmo presidente daqui, então muitas vezes as pessoas confundem a comunicação e me cobram a obra de Deodoro, se o aeroporto está pronto. Não tem nada a ver com isso. Comigo é atleta, treinador, e eu já venho de amarelo para fazer a diferença total, né? Eu venho com uniforme de pódio para dizer assim, eu estou aqui para falar de atleta, estou aqui para falar de Bruno Souza, obrigado pela presença, o maior jogador da história brasileira do handball, natural de Niterói, hoje secretário de População de Niterói. Foi eleito. Eu estava falando com o Fernando, é engraçado, né? Como a gente menospreza os nossos heróis. Esse garoto foi eleito o melhor jogador do mundo, jogando na Itália, jogando na Alemanha e na França. E tem gente aqui que não conhece o Bruno Souza. De vez em quando é triste, eu fico meio chateado com esse papo, mas vamos lá. A estrutura do COB hoje é completamente profissional. Nós temos lá quase 180 funcionários, 176, eu acho que é o número de ontem, 26 ex-atletas ou treinadores olímpicos que foram se preparar para uma transição de carreira. Eu tenho lá engenheiro, eu tenho a arquiteta, a Daniela Paulzinho, que foi a 2 Olimpíadas, hoje é a arquiteta e desenha todas as áreas esportivas do Comitê Olímpico Brasileiro. Eu tenho gente que fala 4 línguas com a remadora Camila Carvalho. Eu tenho a Adriana Bear, 2 vezes medalhista olímpica de vôlei de praia, dentro dessa estrutura. O COB é completamente profissional, é o Comitê Olímpico no mundo inteiro, são 204, que tem um maior número de olímpicos trabalhando como funcionários do comitê, começando pelo presidente, passando pelo diretor e indo até a área de educação. Eu tenho hoje lá Cássio Durano, saltos ornamentais, foi a 3 Olimpíadas, 4 Jogos Pan-Americanos, trabalha na Olimpíada Escolar, só como alguns exemplos. A estrutura é completamente profissional, como qualquer empresa. A área de comunicação, tem o Instituto de Qualificação Profissional, tem a área cultural, história, área médica, administrativo financeiro, mas o coração do nosso negócio, estou falando rápido aqui porque nos deram 12 minutos, tá? Então eu vou acelerar. Quem tiver informação depois, quem quiser alguma coisa, a gente conversa no coffee break ou durante a tarde. Essa aqui é a estrutura do COB. Eu tenho 6 gerentes gerais reportando a mim no coração dos jogos. A Adriana Bear, 2 vezes medalhista olímpica, faz o dia a dia com as confederações. Gustavo Arada, um ex-velejador, treinador de vela também, faz toda a parte de missões, viagens precursoras e preparação pré-temporada, pré-games e games time. O Jorge Bichara vem do atletismo, faz toda a parte de ciência do esporte, projetos especiais em performance esportiva. O Elbert é o único que não tem nada a ver com esporte. Nós somos também o único comitê olímpico do mundo que tem um PMO, tem um escritório de projetos. O Elbert veio do Bradesco, trouxe uma menina da TIM, trouxe um outro garoto da Unilever. Nós fomos para o mercado buscar
conhecimento, eu tive a sorte de ter jogado profissionalmente 16 anos, depois fui durante 16 anos executivo de bancos e seguradoras, então eu misturo essas duas informações para trazer esse novo caminho, esse novo desenho do Comitê Olímpico Brasileiro. E essa área aqui do PMO e do legado esportivo, o marketing está aqui dentro, tudo que não é esporte também, são pessoas que vieram do mercado, mas aqui eu tenho uma olímpica também, eu tenho a Miriam de Agostini, foi a tenista brasileira em Atlanta, 96, formada em marketing, trabalhou em 4 ou 5 agências e acabou vindo para nós. Juventude e Infraestrutura é um ex-jogador de handebol, presidente de federação, técnico de handebol, Edgar Rubner. A principal responsabilidade são os Jogos, a Olimpíada Escolar, os Jogos Escolares da Juventude, né, Pedro? Outro atleta importante brasileiro, pan-americano e olímpico, Pedro Monteiro, hoje tem uma puta de uma agência, está atendendo o Comitê Olímpico Americano, está atendendo o adversário, mas está perdoado pelo histórico esportivo dele. E o Peri foi goleiro do Fluminense, veio de futebol, trabalhou na CBV com o Nusma durante 15 ou 16 anos, e é o meu gerente geral mais experiente, ele dá um suporte para todos os outros gerentes e faz o relacionamento para fora do COB. Conseguiu correndo aqui. Os treinamentos, aqui foi um legado do PAN, isso aqui foi o que ficou Maria Lenk Velódromo, depois o Velódromo para em transição para uma outra posição. Quem nunca foi lá depois do Pan-Americano deve voltar, antes de falar mal, façam uma visita, são 14 modalidades que são atendidas hoje lá, tem a maior sala de força e condicionamento do Brasil, tem uma área de lutas que o Brasil não tem lugar nenhum, taekwondo, judô, boxe, levantamento de peso e toda a parte da área aquática. Outra ação importante nossa, e falando de legado, eu acho que a gente precisa falar disso também, é a formação de recursos humanos. Essa já foi um legado, eu acho que do Pan-Americano, nós formamos pessoas para esse mercado que não existiu, e nós lá fomos no caminho de criar um instituto. Eu acho que foi em 2009 nós criamos o IOB, Instituto Olímpico Brasileiro, com 3 grandes ganchos. A qualificação do atleta na preparação da transição de carreira, como é que ele vai para a segunda profissão. O segundo, formação de treinadores. O treinador brasileiro, eu digo que é feito por osmose. Ele era jogador, aí ele vira auxiliar de treino, aí ele vira auxiliar do treinador e vira treinador sem se preparar cientificamente para essa função. Então nós criamos a Academia Brasileira de Treinadores, são 180 alunos, professores de educação física que estão trabalhando com atletas por ano. E o principal, que é o programa de gestores, a gente tem um MBA, o CAG, Curso Avançado de Gestão Esportiva, só 100% bolsa para os agentes, nesse momento ainda para os agentes ligados ao Comitê Olímpico Brasileiro, confederações, federações, clubes, comissão de atletas, forças armadas, as cidades que recebem as Olimpíadas Escolares e governo federal. Nós formamos algo em torno de 40 alunos por ano, é um curso de 13 meses na plataforma de ensino, com 4 semanas presença física dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. Quem quiser mais informação tem lá no site, a gente pode conversar depois. Aqui já entrando mais no foco dos 4 anos do ciclo olímpico. O COB não faz tudo sozinho e ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu gosto de falar, quando se fala de financiamento público, o COB tem a Lei Agnello Piva, 2% de todas as loterias federais indo para o COB para distribuir para as confederações olímpicas brasileiras. Esse ano, algo em torno de 180 milhões de reais, mais ou menos de 100 milhões de dólares por ano, vai dar algo em torno de 400, 500. Para vocês terem uma ideia, 500 milhões de reais. A Austrália investe 750 milhões de dólares a cada 4 anos no alto rendimento, UK 1,3 bi, a Alemanha 1,8 bi, China e Estados Unidos longe disso, muito mais. Então nós estamos chegando perto deles. O nosso grande problema é que esse financiamento vem aumentando, mas ele não tem um histórico, né? Ele é nos últimos 4 anos, nos últimos 6 anos. Essa lei é de 2002, o primeiro ciclo dela completo foi 2004, 2008, e agora 2008 e 2012 foi o segundo. Esses países fazem isso há 20, 30 anos, pelo menos 12 anos para fazer atletas. Além da Lei Agnello Piva, as confederações com seus patrocinadores, o governo federal, no que é ligado ao alto rendimento, tem várias outras ações, claro, do governo federal, mas ligado ao alto rendimento. As Forças Armadas nos ajudaram muito, o general Fernando vai falar um pouquinho aqui de comitê organizador, mas ele foi um dos agentes que trouxe essa ligação das Forças Armadas com o movimento olímpico. Quando em 2011 o Brasil recebeu os Jogos Mundiais Militares, hoje nós temos 263 atletas pan-americanos e olímpicos engajados nas 3 Forças Armadas, complementando o salário, ajudando com o plano de saúde, pagando treinador, pagando viagem, pagando equipamento, que complementa o trabalho do Comitê Olímpico Brasileiro.
e o governo federal com um plano medalha, eu vou falar mais um pouquinho, Bolsa Pódio, as leis de incentivo e os atletas incorporados às Forças Armadas. Focando então em 16, aí vamos falar das medalhas, de como é que a gente planejou chegar no top 10. Lá em 2009 nós desenhamos um mapa estratégico, cada vez vem sendo melhorado, com alguns objetivos, a apresentação está aqui. Preparação de pessoas, né? apostar em capacitar e ter a pessoa certa no lugar certo. Processos internos, todos os processos de cliente, inovação, processos sociais. Atender a clientes, que não são só os treinadores e os atletas, mas são também as entidades esportivas, os patrocinadores e a sociedade, como transparência, jogar limpo, apresentar os resultados, como eu estou fazendo aqui. Eu vou a cada 3 meses nas redações das principais empresas de mídia, no Grupo Abril, na TV Globo, na Record, no Jornal Globo, nos jornais de São Paulo, para mostrar isso aqui. Normalmente a turma gosta de contar quando a notícia é um pouquinho pior, né? A notícia boa fica guardada, se Deus quiser, para daqui a 700 e poucos dias eles botarem na rua. Chegando lá em cima, o nosso mapa estratégico tem a nossa meta tem 2 verbos: tornar o Brasil uma potência olímpica em 2016, mas tem um segundo também que eu vou falar no finalzinho, que é manter, né? O que nós estamos fazendo para 2020 e 2024? Não adianta só pensar em 16. A Grécia é um exemplo que focou demais no resultado de 2004, chegou em 2008 na China, ela ganhou 0 medalhas de ouro, 0, nenhuma medalha na Grécia 4 anos depois de ter feito jogos em casa. A gente tem que aprender também com os erros dos outros, então estamos mirando em também pensar em 2024. O que para nós é uma potência olímpica? Estar no top 10, mais atleta, mais atletas classificados, mais modalidades, etc. Para isso a gente tem 2 grupos de modalidades, eu vou falar mais à frente, mas uma delas é ganhar mais medalhas. Por exemplo, no judô nós ganhamos 4 medalhas em Londres, no vôlei nós ganhamos 4 medalhas em Londres, 2 na praia, 2 na quadra. A meta para cá tem que ser 5, 6. Esse foi o recorde brasileiro, nosso que a gente chama de carro-chefe. As modalidades que mais ganham medalhas foram 4 e 4. Você pega, por exemplo, a Austrália, ela ganha 20 medalhas só na natação. Você pega a Ucrânia, ela foca no levantamento de peso e o wrestling, ganha 14 medalhas só nessas 2 modalidades. Isso a gente precisa fazer, ou seja, ganhar mais medalhas onde nós já somos fortes. E ganhar medalhas onde nós não temos resultado histórico. Isso já aconteceu em Londres, com o pentatlo, com a volta do boxe e com a ginástica olímpica. Mais do que isso, quando você olha novamente para aquele quadro dos 10 maiores, todos eles ganham pelo menos 13 modalidades. Pelo menos 13 modalidades. Mas ninguém ganha em todas as 41. A China, em 2008, dentro de casa, que foi um absurdo, né? Fez 110 medalhas, ela ganhou em 22 modalidades, ou seja, metade. Mesmo ela, com 2 bi, não sei quantos de investimento nos últimos 4 anos pré-Beijing, ganhou medalha em 22 modalidades. Ou seja, você tem que focar onde você é bom, onde você tem histórico, onde você tem futuro. A gente faz uma análise de 17 itens para ver onde a gente vai botar o nosso dinheiro. E mais do que isso, a imagem também é importante. Você tem que ser crível. E é isso que a gente está fazendo aqui. Quando a gente fala de uma FGV, obrigado, Pedro, pelo convite, nós gostamos e adoramos ser convidado para falar aqui, porque isso aqui dá credibilidade, mostra o profissionalismo que o dinheiro público ou o dinheiro privado no Comitê Olímpico Brasileiro vem sendo tratado. Então isso aqui é a imagem, ou seja, mais atletas, ídolos, orgulho nacional. Nós vamos lançar uma nova marca do time Brasil, essa aqui é do COB. Nós vamos lançar uma nova marca do time Brasil, que é aquela marquinha que tem uma bandeira que estava no começo da apresentação, estilizada, e vamos querer todo brasileiro queira usar ela como usa a camisa amarela durante a Copa do Mundo. Esse é o nosso objetivo para daqui a 700 dias. Tem muita matemática. Minha formação é economia. Eu sou formado em economia com um MBA em marketing e seguros. Trabalhei muito tempo no mercado de banco e seguradora. Então eu trouxe de lá o que a gente chama lá de valor financeiro esperado. Quando você tem uma cesta de produtos, você vai escolher em qual você vai investir mais, qual eu boto mais marketing, qual eu boto mais gente, qual eu boto mais foco. Você vai ver o valor esperado dele em grana. Como o nosso retorno não é grana, é medalha, eu faço lá o foco que eu quero chegar, algo em torno de 30 medalhas, e vou pegando, deixa eu voltar aqui, as 41, vou botar mais uma, ver se eu enxergo. As 41 modalidades estão aqui, cada uma tem um peso para mim, claro que eu tirei o nome dela aqui para não apanhar de quem está aqui embaixo, né? E nem o patrocinador vai lá e sempre pergunta quem são as 3 primeiras, que ele quer patrocinar logo as 3 primeiras. Eu estou louco que ele patrocina a turma do meio aqui para ter um monte de gente lá em cima. A gente tem um número para cada uma e tem uma probabilidade. Nós usamos um software de probabilidade para ver onde nós estamos. Isso é como um documento vivo, né? Todo dia. E aí, vocês quiserem guardar 3 nomes: Jogos Olímpicos da Juventude em agosto,
atletas com menos de 17 anos. Tem 3 nomes que vão aparecer ou em 16 ou em 2020. Marcos Vinícius do tiro com arco, Matheus Santana da natação e Rebeca, faltou o sobrenome da Rebeca agora, Rebeca da ginástica artística. Guardem esse nome, presidente. E o Flamengo, Rebeca Andrade, atleta do Flamengo. Então a gente faz esse documento como um documento vivo e usa a simulação de Monte Carlo para ver a frequência. Nós temos 50 especialistas em esportes na minha área e os diretores de esportes em cada uma das 29 confederações, montando essa conversa a cada 15 dias ou 30 dias, depende de quantos campeonatos eu tenho no meio, e isso vai sendo simulado para eu ver qual a minha maior ou menor probabilidade de estar aqui perto. Poderia até ganhar 48, mas estamos vendo aqui que é quase impossível, né? E espero também que fique difícil de eu ganhar menos de 26, porque senão eu não chego lá no top 10. Esse é o nosso trabalho no dia a dia. Toda segunda-feira a gente reúne, eu tenho uma lista com 196, foi segunda-feira passada, 196 atletas de esportes individuais, top 50 do mundo, top 20 do mundo, top 10 do mundo, top 3 do mundo, e nós perguntamos para cada um dele, para a nossa equipe, o que eu faço para ele passar para o grupo da frente. O que ele precisa? Precisa do psicólogo, ele precisa de um técnico internacional, precisa trocar a bicicleta dele, eu preciso mandar ele para o exterior, eu preciso nutricionista, eu preciso de ciência do esporte, tem que fazer terapia do sono. Cada detalhe desse a gente conversa sobre 129 para tirar ele de um grupo e levar para o grupo mais perto do pódio, mais perto da medalha. E isso começou em 2009 com o desenho do nosso mapa. Nós vamos ver que nós não tínhamos recursos para isso tudo e fomos montar essa estrutura para apresentar ao governo federal, que nos ajudou e nos ajuda hoje nessa parceria. O que nós fizemos? Opa, foi muito rápido. Nós montamos o programa estratégico para ganhar 30 medalhas em 16. Para cada modalidade, nós fizemos um livro da modalidade, com o pipeline de atletas. Muitas vezes você vai conversar com alguém que não conhece esporte, o cara diz, vamos começar amanhã um programa de badminton na favela da Rocinha para arrumar medalha daqui a 700 dias. Você fala, impossível. O cara que vai ganhar a medalha do badminton já joga há 10 anos, já foi campeão sul-americano, já foi campeão do mundo sub-21, já foi campeão do mundo sub-19. Então, para cada modalidade, para cada prova, nós pegamos o pipeline de atletas. Aí temos várias corredoras ótimas de 100 metros, mas o tempo delas individual, nenhuma vai ganhar medalha. As 4 juntas existe grande possibilidade. Então o que nós fizemos? Nós levamos ela para Miami, hoje elas estão na Universidade de Miami. Nós temos bons corredores de 400 e 800 metros, mas individualmente também hoje não tem tempo. Pegamos 6 atletas, levamos para o Michael Johnson, o treinamento dele em Dallas, que é um corredor, foi 3 vezes campeão olímpico de 800 metros, e ele treina esses caras hoje. Então assim a gente foi para cada um. Vimos o pipeline de atleta, traçamos uma meta para esse grupo, para esse atleta, fomos ver que projetos suportavam você chegar naquela posição, quanto custava, e aí o problema, quem paga a conta. O que pode sair da lei, o que tem que ser de incentivo, o que eu preciso de patrocinador, o que eu preciso do governo, o que eu preciso de novo orçamento do governo. Isso foi feito em conjunto com o Ministério e com as confederações, e daí acabaram acontecendo, na formação do livro, acabou aparecendo o plano medalha que o presidente Dilma lançou há 2 anos atrás. Opa, foi muito rápido. Do plano medalha e Bolsa Pódio é uma parte do suporte, outra vem de ações diretas, que nós chamamos do Time Brasil, contratação de técnicos estrangeiros. Hoje o técnico argentino é contratado nosso, manhano. 4 treinadores russos da ginástica são contratados nossos. A Yoko Fuji, treinadora de judô japonesa, é contratada nossa. Jesus Morlan, da Espanha, o maior treinador do mundo de canoagem, é contratado nosso. E assim vai. Torben Grael é o chefe técnico da Confederação Brasileira de Vela. Esse é o nosso espírito. Nós estamos buscando em cada uma das possibilidades o que soma para a gente ir mais perto desse objetivo. Eu brinco que essa aqui é a minha mesa, que é um monte de trabalho para a gente cuidar. Isso aqui tudo, o COB tem certeza de que sozinho não vai a lugar nenhum. Precisa de todos. Esse é um sonho que não é meu, né? Não é meu, não é do Luzman, não é do Pedro, não é do Bruno. É de todo mundo, né? Do motorista que me ajudou a chegar aqui no táxi hoje, da menina que trabalha na minha casa, do meu filho, do meu neto. Então é isso que a gente pede, que todos os segmentos se somem para que esse resultado seja alcançado. O Brasil tornar-se uma potência olímpica é uma meta de todos vocês, de todos nós, e cada um tem o seu pedaço. As Forças Armadas, o Ministério do Esporte, o Ministério da Ciência e Tecnologia nunca tinha feito uma ação esportiva, a não ser estudo, prática. Hoje ele bancou $6 milhões, o Laboratório Olímpico dentro do Maria Lenk, são 12 ciências, bioquímica, fisiologia do movimento, cinemática e assim por diante, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo fundo do FINEP, através da Copetec aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então,
Isso é que soma para um país chegar aonde nós queremos chegar. O COB sozinho tem certeza que não vai lá. O que mostra que a gente está num caminho pelo menos correto, o resultado de 2013. Pegando só as provas olímpicas e campeonatos mundiais ou Copas do Mundo, equivalentes ao que tem na Olimpíada, esses são os anos pós-olímpicos. Depois de Atenas, depois de Sydney, nós ganhamos 7 medalhas. Depois de Atenas, 11, depois de Beijing, 9, e o ano passado nós ganhamos 27 medalhas em campeonatos mundiais ou Copas do Mundo, equivalentes às provas olímpicas. Não garante as medalhas, né? Não garanto que quem ganhou aqui vai ganhar daqui a 700 dias, mas mostra pelo menos que o caminho, que a estratégia traçada tá na direção que a gente esperava. Eu falei que no finalzinho ia falar um pouquinho também, que até aqui eu estou falando de 16 cravados, né? 765 dias. Aqui eu já estou falando de 765 mais 4 anos ou mais 8 anos. O que a gente está fazendo? A gente tem um programa paralelo, com a velocidade diferente, a velocidade 1000 é para 2016, e um programa paralelo, comandado por outro atleta olímpico, campeão do mundo de judô, Sebastião Pereira. É o programa que a gente chama de 2024, que a gente está olhando para Tóquio e para os Jogos Olímpicos de 24. Nós fazíamos há 5 anos os Jogos Estudantis da Juventude, antiga Olimpíada Escolar, 2 milhões de crianças por ano, 1 milhão de 12 a 14 anos e 1 milhão de 15 a 17. Isso é a base da nossa pirâmide. Nós estamos levando para os Jogos que eu falei, Jogos Olímpicos da Juventude, agora em Nanjing. Primeiro aconteceram em Singapura, em 2010. Estamos levando 40% mais atletas do que nós levamos há 4 anos atrás. Ou seja, também me ajuda a olhar que a estratégia está indo no caminho certo. Eu estou fazendo mais jovens talentos, 40% a mais do que o ano passado. Estamos levando o máximo que se pode levar, que são 98 atletas, 70 individual, e as 2 equipes de handball masculino e feminino se classificaram. E junto com isso, nós contratamos uma especialista nesse assunto, chama Sue Campbell. Nos últimos 16 anos foi a presidente do UK Sports, que é a agência de esporte na Inglaterra. A Inglaterra, em vez de, ela também usa a mesma forma. O dinheiro das loterias, em vez de Comitê Olímpico, que lá chama BOA, né, que é British Olympic Association, ele vai para o UK Sport, e o UK Sport é quem divide esse dinheiro. E ela tem lá uma diretoria só do que ela chama de Talent Confirmation, confirmação de talentos. Para nós esse é o gap no Brasil. Nós temos aqui a Olimpíada Escolar, nós temos o High Performance, como vocês viram, com um padrão muito bom, mas a gente tem um buraco no meio, e é esse buraco que a gente está olhando para 2024. Essa senhora, ela foi professora do Sebastião Coe, foi o Sebastião Coe quem me indicou a Sue Campbell. Ela tem nos auxiliado muito nesse programa, olhando lá para frente. Eu acho que aqui eu vou encerrando. Eu vou pedir 2 minutinhos para passar um filme, porque tudo que a gente faz aqui é pensando nessa molecada, é pensando no Bruno, é pensando no Pedro, nos atletas que representam o Brasil, que usam esse casaco amarelo. Quando sobe no pódio, a gente fica super feliz de ver eles lá em cima. Então eu vou pedir para a técnica me ajudar com o filme do time Brasil, e aí eu encerro aqui. Dá só tela cheia, o som alto, vamos embora. Torcida marca presença, sua camisa faz diferença. A mais intensa entre outras mil, a do Brasil, time Brasil. Nossa torcida marca presença, sua camisa faz diferença. A mais intensa entre outras mil, a do Brasil, time Brasil. Vamos fazer esse time crescer, de braços abertos vamos receber o mundo inteiro que vem conhecer a força que nos faz vencer. Obrigado. Obrigada, Marcos Vinícius Freire, pela apresentação. E agora passamos à palestra do general Fernando Azevedo e Silva, presidente da Autoridade Pública Olímpica.
dizendo aqui que o Marcos Vinícius falou muito, eu tenho menos tempo. Marcão, bom dia a todos. Eu queria parabenizar sinceramente a Fundação Getúlio Vargas, a FIFA Master, por essa iniciativa e agradecer o convite para que a Autoridade Pública Olímpica fale aqui. Pedro, obrigado. E a oportunidade para mim é muito boa, por dois aspectos importantes. Uma é que nós já estamos na reta final da Copa do Mundo de Futebol. Reta final, felizmente, está indo muito bem. Vai servir vários ensinamentos aqui para as Olimpíadas e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E a outra feliz coincidência e a grande oportunidade para mim é o título, que ainda não está ali, do simpósio Gestão Esportiva. Eu vou apresentar para os senhores e senhoras aqui que estão no simpósio Gestão Esportiva, um modelo no Brasil inédito, que é um modelo da Autoridade Pública Olímpica, é um órgão interfederativo, é a primeira experiência no Brasil, é um consórcio público em forma de autarquia que deu certo em Londres, que ele coordena, por força de lei, a União, o Estado, o município e, por lei, também integra a organização dos Jogos a Rio 2016. Então, é um modelo de gestão, que os senhores e senhoras estão aqui, o seminário é para isso, inédito no Brasil. Inédito. Então, algumas experiências novas eu vou apresentar e no final das Olimpíadas nós vamos ver se esse modelo ajudou, deu certo ou não. É um modelo inédito. Em Londres deu certo. Então, aproveitando essa oportunidade bem e querendo ser rápido, igual meu amigo Marcão, meu amigo de infância, aqui, então as ações nossas da Autoridade Pública Olímpica, esse novo modelo de gestão em relação à preparação e execução dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, aí o número, a gente está com futebol na cabeça, mas já estamos na reta final, começando a olhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os números são diferentes, tem a coincidência de ser um mega evento esportivo, mas a roupagem, os números são outros. Então aqui os Jogos Olímpicos e Paralímpicos apresentam esses números aqui, são números macros, que totalmente um pouco diferente da Copa do Mundo de Futebol. Não estou dizendo que um é melhor do outro, são parâmetros diferentes. A candidatura nossa foi uma candidatura vitoriosa. Se existe uma coisa que já é vitoriosa, é a candidatura nossa. Tem vários aspectos inéditos, tudo numa cidade só, o Rio, aproveitando o Rio de Janeiro, o cartão postal que é, e aqui em azul, por exemplo, um diferencial que eu chamo sempre a atenção, a coisas que já existiam na candidatura, legado do Pan-Americano, dos Jogos Mundiais Militares que eu participei. Então nós temos aí as cerimônias de abertura garantidas no Maracanã. Lógico, tem reformas, adaptações. Nós temos atletismo pronto, tiro, hipismo. Então foi um diferencial aí. Isso reduz os custos, nós vamos chegar ao modelo orçamentário. Isso foi um momento de muita alegria. Foi no dia da vitória, o Marcos Vinícius estava presente lá. O povo brasileiro festejou isso. Igual aconteceu com a Copa, e vai se sentir orgulhoso quando a Copa acabar. Eu não tenho dúvida que todo brasileiro vai se sentir orgulhoso das palavras que já foram ditas aqui pelo Blatter, pelo representante do COI, da FIFA. E eu tenho certeza que esse dia vai se repetir ao término da cerimônia da Paralimpíada, que nós vamos mostrar mais uma vez a capacidade do brasileiro de realizar um grande evento e esportivo. Então as manchetes foram essas. E não é um compromisso de governo, não deve Instituto doutorar governo A, governo B, eleição, não é isso. O compromisso olímpico é o compromisso do Estado brasileiro. É do Estado, é um compromisso nosso assumido à época dos governantes, mas é um compromisso do Estado, independente do governo à época. É um compromisso nosso. O padrão, as exigências, eu faço uma comparação. Não que seja melhor ou pior, são diferentes. Nós tínhamos aqui uma exigência da Copa do Mundo, que está na reta final aí, da FIFA,
Agora, do outro lado, nós temos um padrão COI e temos um padrão e exigências de cada federação internacional, não é, Marcos? De cada esporte. Cada um quer o melhor para si, e está certo, não está errado. Mas é mais complexo você pegar 42 modalidades olímpicas, 24 paralímpicas, e cada federação do seu esporte querer o melhor para si. É injusto isso. Agora, isso tudo custa dinheiro. Em termos de legislação, as Olimpíadas têm duas leis, somente duas leis. Antes tem a Constituição Federal e as leis ordinárias. Então, duas. Uma chamada Lei do Ato Olímpico, que foi de 2009, que pegou todas as obrigações assumidas pelos brasileiros à época, os governantes à época, o caderno de obrigações, consolidou isso e fez disso de uma lei para reforçar a candidatura nossa. Então, as nossas obrigações ela é estabelecida em lei. E tem a lei, aí sim, da gestão, da governança, que é essa lei 12.396 de março de 2011. Essa lei, inclusive, instituiu a Autoridade Pública Olímpica e a sua missão, que é um novo modelo de gestão. Repito no seminário nosso aqui. Vamos lá. Então, são os dois instrumentos jurídicos mais fortes que se tem. Em relação a essa última lei, define as atribuições da APO, da Autoridade Pública Olímpica. Eu queria passar aos senhores e senhoras aqui. É muito simples, é uma lei com um objetivo e 8 finalidades só. O objetivo é esse, tem por objetivo coordenar a participação da União, do Estado e do município na preparação e realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, particularmente para assegurar se nós estamos cumprindo as obrigações assumidas. Então, o meu papel é esse. E 8 finalidades específicas, que eu não vou citá-las aqui: coordenação dos entes, monitoramento de obras e serviços, e uma muito importante, que o pessoal fala muito em matriz de responsabilidade. Para a gente, a matriz é uma exigência em lei. Em lei. Então, a nossa gestão pela matriz, que é o tipo do modelo orçamentário, ela é prevista aqui. É uma atribuição junto aos entes, e a lei coloca o privado aí, que é o Comitê Organizador dos Jogos, a Rio 2016. Isso é importante aí no seminário nosso. Aí outros aí, a interlocução em caso de impasse, já a APO assume isso aí. Por isso o papel dela é relevante. Então, sintetizando aqui, a gente permeia entre os entes, a Rio 2016 e a Rio 2016 em ligação com o COI. Isso é implacável. O Marcos Vinícius acertou os dias que faltam hoje aqui. Isso aí não para. Não adianta a gente oferecer para o Japão para trocar a Olimpíada com a gente. Vai acontecer dia 5 de agosto de 2016 a abertura dos Jogos Olímpicos. Isso aqui não para. Um dia a mais é um dia a menos. Em questão de gestão orçamentária para os Jogos Olímpicos, também é um modelo novo. É um modelo novo. Eu vou explicar aqui, serve para o seminário, é muito útil. Qual é o modelo orçamentário adotado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Aproveitamos experiência de tudo, dos Jogos Pan-Americanos, da matriz de responsabilidade da Copa, aproveitamos os ensinamentos dela e aperfeiçoamos o modelo nosso, que é esse que eu vou mostrar aqui. Do jeito que está desenhando, eu acho que a Olimpíada, do jeito que está indo, vai ser uma Olimpíada prática e enxuta. Vai ser exatamente o necessário. No planejamento, eu já falei, foi lançado o dossiê de candidatura, as obrigações, qual era o planejamento dos nossos entes em relação aos Jogos Olímpicos. Isso aí era uma trilha e não um trilho. Não tinha, era 2009 ainda, não tinha ocorrido Londres, que deu um outro parâmetro aos Jogos Olímpicos. Mais 2 modalidades olímpicas, 2 paralímpicas, e foi mudando os conceitos de algumas coisas, a Olimpíada em Londres, que não tinha acontecido, mas ela é uma trilha. Agora vamos à execução. Qual é o modelo da execução dos Jogos Olímpicos? Primeiro, nós lançamos, a Rio 2016 lançou o orçamento dos Jogos, orçamento do Comitê Organizador, que é um orçamento eminentemente privado, de receitas vindas do COI, venda de ingresso, patrocínio, não tem nada público. Foi lançado dia 23 de janeiro desse ano. O segundo, aquilo previsto em lei,
a matriz de responsabilidade, que são projetos e ações e serviços exclusivas para os Jogos. Que aquilo, se o Rio não fosse escolhido sede, não seria feito. Então, é o estádio, é a Vila Olímpica, é o velódromo. Então, são praticamente as coisas exclusivas para os Jogos. Está lançada e ela é atualizada de 6 em 6 meses. Porque entram projetos novos, projetos têm o amadurecimento dele, né? E tem, que nós lançamos agora, em abril, os entes lançaram o plano de políticas públicas, que é aquilo que vai ajudar muito as Olimpíadas, que são até essenciais para a Olimpíada, mas não são exclusivas para a Olimpíada. Então, por exemplo, os BRT, a Transolímpica, ela vai auxiliar? Vai, mas o Rio já está precisando disso há muito tempo. Então, esse é o novo modelo orçamentário, né, que foi discutido com os entes e a APO. Tem um filminho que elucida bem isso aqui rápido, é bem didático o filmete, não é bonito igual do Marcos Vinícius. Muito se fala sobre o quanto está sendo gasto nos Jogos Olímpicos de 2016. Mas de onde vem esse dinheiro? Para entender melhor, temos que repartir este bolo. O orçamento total tem 3 fatias. A primeira vem do orçamento do Comitê Organizador, uma instituição privada responsável pelos custos operacionais do evento e das competições. São gastos como refeições dos atletas, uniformes, hospedagem, transporte das equipes, material esportivo. Este orçamento é de 7 bilhões de reais e é 100% coberto por patrocínio e outras fontes de receita da iniciativa privada, sem nenhuma verba pública. A segunda é a chamada matriz de responsabilidades, que é uma verba para projetos exclusivamente associados à realização dos Jogos, que não aconteceriam caso o Rio não fosse escolhido para a sede do evento, como o Parque Olímpico, por exemplo. O valor deste orçamento está em 5,6 bilhões de reais hoje, sendo que 4,18 bilhões vem da iniciativa privada através de parcerias público-privadas, as PPPs. Um número que ainda vai mudar, já que é revisto a cada 6 meses. Por último, temos a fatia do Plano de Políticas Públicas, o chamado legado, que se destina à realização de 27 projetos que têm baixa ou nenhuma relação direta com os Jogos Olímpicos, mas que se beneficiam do evento para antecipar ou ampliar investimentos federais, estaduais e municipais em infraestrutura e políticas públicas. Os BRTs, o Porto Maravilha, o VLT do Centro, os piscinões da Praça da Bandeira, a linha 4 do metrô e os laboratórios de controle de doping se encaixam nesta categoria. Dos 24 bilhões de reais do legado, cerca de 10,3 bilhões, 43%, vem da iniciativa privada, também através das PPPs. É assim que a gente fecha a nossa conta. Entendeu? Bom, então isso aí também serve como modelo novo a participação expressiva da iniciativa privada no componente orçamentário. Então, o lançamento do orçamento da Rio 2016, a matriz de responsabilidade nossa, esse é o retrato de janeiro. Quando chegar agora no final do julho, nós vamos atualizar ela e vai evoluir os projetos. Vai. Então está aqui, o valor da matriz em janeiro era esse aqui. Dos 52 projetos apontados, nós tínhamos uma maturidade suficiente para apontar o orçamento de 24. Se eu fosse lançar a matriz agora, já teria amadurecido muito mais. Porque todos os projetos de Deodoro, de Realengo, do Complexo Esportivo de Deodoro, já foram licitados e as obras oficialmente começam amanhã. Então está aí o plano de políticas públicas, está aí com os 27 projetos, 24 andando com uma autoridade elevada já. Então está andando. Então está aí, eu estou mostrando para vocês a gestão das obras e serviços dos Jogos, um modelo novo com essa APO, né? E ela permeia os entes, coordena os entes. É um modelo inédito, é novo, e tudo que é novo é difícil. É o primeiro consórcio interfederativo da administração pública, isso tem que ser estudado. A Fundação Getúlio Vargas
É uma oportunidade boa que eu venho aqui. Papel fundamental eu acho que a PO tem nessa articulação que deu certo em Londres. E o desafio é uma gestão associada que pode servir de modelo pós-Olimpíada. A Autoridade Pública Olímpica, eu sou subordinado ao Conselho Público Olímpico, que é integrado por 3 autoridades: a Presidente da República, o Governador do Estado do Rio e o Prefeito. Então tudo que eu faço, a matriz é aprovada por eles. Um exemplo de trabalho, um exemplo só, tem vários campos, mobilidade. O pessoal do COI, a experiência que eles têm, eles falam que tem 3 coisas fundamentais. Uma é alojar bem a mídia tem que ter condições de trabalho. A outra é tentar antecipar toda a infraestrutura o mais cedo possível, para que seja testada. E a terceira é a matriz energética. Então é um trabalho de um grupo de trabalho com todos os entes coordenados pela PO. Vou mostrar como exemplo só da matriz energética, com as exigências que são muito fortes do COI. Só um exemplo de um aspecto. Então isso todo aqui é a matriz energética para os Jogos Olímpicos e para os Olímpicos, mostrando só para dizer que não é simples, né? Porque as exigências tem que ter uma primeira linha, tem que ter uma demanda, uma segunda linha, uma alternativa. Então é complexo isso aí, é muito complexo. Volta. Então está aqui Deodoro, Barra, Copacabana, e está tudo pronto, o modelo e sendo feito dentro do prazo. Só na da Barra, um exemplo, a linha 1, a linha 2, estou dando um exemplo, o IBC que consome muito, a MIT. Então um exemplo pequeno, eu poderia dar para os senhores aqui 50 exemplos. Vamos lá. A transparência, os portais nossos tem tudo, quem quiser consultar, a matriz, o plano de políticas públicas. E chegando ao final, eu acho que agradeço muito à Fundação Getúlio Vargas, a FIFA Master, por essa oportunidade de vir aqui rapidamente mostrar um modelo de gestão inédito, que é a Autoridade Pública Olímpica, né? Que nós estamos tentando ajudar para garantir isso aqui, e o mais importante, eu julgo que seja o segmento que o Marcos Vinícius representa aqui. Que no fundo, isso aí está sendo feito para o atleta, esse atleta de alto rendimento que vem aqui. Então, eu agradeço muito a Fundação. Obrigado. Agradecemos ao general Fernando Azevedo e Silva pela apresentação e a todos os palestrantes, e encerramos aqui este painel. Obrigada, senhores, pela presença.